meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas regrinhas básicas de saúde, que vocês não aguentam mais escutar eu falando isso, nem ver no jornal, na TV, em todo lugar é sempre a mesma coisa, mas é fundamental, é muito importante que você continue lavando muito bem as suas mãos, utilizando o álcool gel e usando a máscara de proteção e da maneira correta, cobrindo nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, vocês também já estão cansados de saber que nesses QR Codes aqui ao lado, você segue a gente no Instagram e no Facebook da aba, ok? E no WhatsApp aqui embaixo, você envia o seu trabalho audiovisual, sua dúvida e ao contato mais rápido que você tem comigo. Então, se tiver qualquer dúvida durante o processo que você vai ter dessas produções audiovisuais que eu mostrei em videoaula, você manda nesse WhatsApp e eu consigo te ajudar de maneira mais rápida e mais prática. Mas, aqui nos comentários, você também pode deixar a sua dúvida que eu respondo. E você pode entrar nas nossas rodas de conversa. Então, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã e às 17 horas, acontecem as rodas de conversa do Núcleo Audiovisual. Uma oportunidade de você conversar comigo e com seus demais colegas de maneira ao vivo e online, ok? Então, aguardo você às segundas-feiras, 11h30 da manhã e 17 horas, nas rodas de conversa. Legal? Meus amigos e minhas amigas, eu venho apresentando várias características, né, do audiovisual, formas de captação, formas de edição, mas tem uma das coisas que eu apontei em videoaula, como até efeito, né, como até características de efeito, como aconteceu na videoaula passada, onde eu mostro quais efeitos foram utilizados pelo Zach King nos vídeos dele. Se você não assistiu a faixa etária anterior, de 13 e 14 anos, vá no final dessa aula a assistir esse vídeo. Você deve assistir também o da outra faixa etária, ok? Então eu falei sobre a máscara, né? O que é a máscara? Quando você cria uma máscara no seu vídeo, você está dizendo que aquela informação ou o inverso dela irá desaparecer do seu vídeo, certo? Então é como se eu tivesse uma borracha apagando aquele trecho do vídeo, né? E essa máscara, ela funciona da mesma maneira para a parte de imagem fixa. Então, o que eu resolvi fazer para você entender como funciona essa criação de máscara? Eu abri o meu Photoshop, então vou lá para o computador agora, no Photoshop, para demonstrar como funciona essa máscara. É o mesmo funcionamento na parte de vídeo, mas vou demonstrar no Photoshop para ficar mais fácil a visualização para você entender como funciona a máscara, né? Você sempre vai achar nos softwares de edição o mask, né? Mask, a máscara, que é de fundamental importância na edição para realizar concertos, efeitos e tudo mais. Mas precisa tomar bastante cuidado e é um trabalho bem delicado para que isso seja bem feito. E a partir da máscara que se cria uma coisa chamada rotoscopia, que eu já já citei em videoaulas passadas, que a rotoscopia é o processo de você retirar o assunto, né, daquele fundo, assim como o chroma key faz, só que de maneira manual. Então a máscara é o princípio básico, é o fundamento da rotoscopia, ok? Então vamos lá para o Photoshop para entender o funcionamento de uma máscara. Vamos lá? Então, aqui no Photoshop, eu trouxe algumas camadas, né? Então, da mesma maneira do vídeo, no Photoshop e na imagem, funciona assim, camada sobre camada. Vamos, por enquanto, não nos importar com essas aqui que estão sem os olhinhos, ok? Então, eu tenho na primeira imagem um trecho do meu vídeo onde eu fiz um print, né? Tirei uma fotografia daquela parte do vídeo e joguei para cá. E embaixo dela eu tenho uma daquelas imagens da minha janela, ok? Então, vamos supor, eu não estou no fundo verde, né? Mas eu queria retirar a minha pessoa desse cenário para colocar no cenário da janela, da imagem da janela. Como eu faria isso? Eu teria que criar uma máscara para retirar. Então, no software de vídeo vai funcionar da mesma maneira. É claro
que nos aplicativos de edição ou em softwares de edição não tão profissionais, como é o caso do Shotcut, você tem opções de máscaras limitadas, né? Ou seja, ele vai te trazer opções de você mascarar o vídeo, mas apenas com certas ferramentas ou modelos de máscara. Por exemplo, no aplicativo CapCut você tem o efeito máscara, né? Você pode aplicar esse efeito de máscara no seu vídeo, como eu apliquei lá no efeito clone. Lembra aquele vídeo sobre efeito clone? Eu consigo fazer este vídeo dessa maneira, criando uma máscara, né? Mas no aplicativo ele vai te dar opções de você fazer essa máscara apenas com aqueles modelos que ele já tem, ou seja, ou a divisão vertical, ou a divisão horizontal, ou em alguns formatos geométricos, como círculo, quadrado, retângulo, estrela, triângulo e por aí vai. Então, nos aplicativos de edição e nos softwares de edição não tão profissionais, você tem opções limitadas de fazer máscara. Mas em ferramentas profissionais, como é o caso do Adobe Premiere, você consegue fazer a máscara de forma livre, assim como no Photoshop. Por isso que eu estou trazendo no Photoshop para você observar isso, ok? Então vamos lá. Eu tenho essa ferramenta de laço aqui, onde eu vou utilizar para criar a máscara dessa minha imagem, que seria o meu vídeo, né? Então, lá a gente sempre vai enxergar bem, a gente fala que a gente tem que dar zoom, né? E aí eu vou começar a desenhar na informação que eu quero separar. Então, por exemplo, eu dou zoom e vou aplicando esse laço, né, essa informação. Eu vou desenhar tudo que eu quero para retirar dessa parte. Vou fazer de maneira grosseira e depois a gente dá uma ajeitada nisso. Então, ó, eu já fiz de forma grosseira o desenho sobre, né, a máscara sobre a minha pessoa. E aí, aos pouquinhos, a gente vai arrumando isso. Então, da mesma maneira que aqui no Photoshop, você não consegue fazer tudo de uma vez assim, você precisa ir ajeitando. Então, por exemplo, fiz o primeiro... Aí eu vou dar zoom e vou retirar essa parte, né? Se precisar eu dou mais zoom e retiro mais parte, né? Essa informação aqui dos pelos da minha barba, assim, não tem problema perder. Vamos seguir. Então aqui eu tenho que também arrumar. Então da mesma maneira que aqui no Photoshop na imagem fixa, você também faz no vídeo. Você vai ajeitando a sua máscara conforme a necessidade do seu vídeo, o desenho que era seu vídeo, né? Então você tem que ir ajeitando isso para ficar bom, né? Então vamos ajeitar aqui para ficar razoavelmente bom.
Então, vamos supor que a máscara agora está perfeita, é claro que não está, isso fiz de maneira rápida, mas vamos supor que está feito. Só que se eu retirar agora essa máscara, olha só, o que vai sair vai ser a minha pessoa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter nessa seleção. Então muitas vezes no aplicativo de edição de vídeo, você vai fazer exatamente isso. É muito mais fácil eu limitar o que eu quero e inverter, né, essa imagem, essa camada, essa máscara vai ser invertida para o restante. Então você também tem essa opção. Então vou em seleção aqui e vou inverter essa seleção. E agora, quando eu retiro isso, né, que é exatamente o efeito que a máscara faz, eu agora estou no fundo, né, dessa janela. Então parece que eu estou apontando para fora. É claro que isso deixa de maneira chapada, né? Você vê que não temos uma definição aqui. A gente precisaria entrar nas configurações de edges, né, de limitação, né, dessas beiradas da imagem para melhorar isso, mas a ideia é que você entenda como funciona essa máscara. Então, na máscara no vídeo funciona dessa mesma maneira, que é a parte de imagem fixa, por isso que estamos no Photoshop. Então, é exatamente a camada de baixo que vai aparecer, né, nessa sequência. Então você tem camada sobre camada. Se você aplica a máscara na camada de cima, esse trecho que a máscara está retirando vai aparecer a camada de baixo e assim você consegue fazer o efeito. E assim como na rotoscopia, que é a máscara no vídeo retirando toda essa parte, por que é muito trabalhoso? Por que sempre que você tem como utilizar um chroma key, você deve utilizar para retirar o fundo? Porque é muito mais fácil, olha só. Vou tirar essa camada aqui e vou a partir desse, ó, só para você entender. Então, vou liberar esses aqui. O que a gente está vendo é esse cara aqui. Olha só, eu fiz a máscara nessa minha primeira imagem. Essas outras sequências são outros 4 frames da sequência, ou seja, são os fotogramas seguintes daquela imagem fixa. Então eu fui fotograma por fotograma para mostrar essa diferença de movimento que eu faço em menos de um segundo, né? Se esse vídeo tem 30 frames por segundo, quer dizer que eu tenho 30 fotos dessa por segundo, né? Então tenho 30 vezes essa imagem ou essa sequência de imagem para dar um segundo de vídeo. E olha só a posição principalmente da minha mão aqui. Olha só, se eu tirar essa de cima, você vai ver que minha mão mexeu, ó. Primeira, segunda, ó. Meu rosto e a mão mexendo, né? E na outra, seguinte, sobe mais. E aqui já começa a ter até, ó, essa parte da camiseta mexendo também. E na seguinte, mais ainda. Então eu tenho, mesmo que durante poucos milésimos de segundo, uma alteração de posicionamento de movimento. Então isso significa que eu teria que fazer fotograma por fotograma essa máscara, né? Eu teria que alterar essa máscara. Então, se na primeira imagem, vou voltar aqui. Se nessa primeira imagem está correto assim, nessa outra, olha só, olha o meu dedo saindo, certo? Então eu teria que reajeitar na edição de vídeo, né? Porque a gente está falando de vídeo, eu teria que reajeitar toda essa máscara. Então eu teria que vir e fazer todos os ajustes para que essa máscara funcionasse nesse frame, né? Então teria todo esse trabalho de refazer parte por parte, né? Ajeitar tudo que eu preciso para ficar, né, no lugar certo. E aí depois desse frame, eu teria que reajustar para o frame seguinte. E aí depois eu teria que reajustar para o frame seguinte. Então, o que eu quero mostrar com isso é que não importa se você tem a opção de certo efeito. Por exemplo, a máscara consegue retirar qualquer coisa do fundo, mas você tem que entender todo o trabalho que existe para você retirar um fundo sem que seja num chroma key, né? Numa preparação, num vídeo preparado para você utilizar a ferramenta de chroma.
né? Por exemplo, nessa parede aqui não funcionaria o meu efeito de croma porque ela não tem uma cor contrastante com o assunto principal que sou eu. Então partes do meu rosto sumiriam. Então eu teria que fazer uma máscara para me retirar desse fundo. Só que cada movimento meu, a cada fotograma de movimento, eu teria que alterar a configuração dessa máscara. Eu teria que redesenhar exatamente onde é, fotograma por fotograma. Então, às vezes não é porque existe tal efeito que você vai conseguir realizar, que vai ser fácil realizar isso. Tenha em mente exatamente como você vai produzir certo material, certo conteúdo. Idealize, tenha a concepção da ideia, faça a roteirização, né? Faça o roteiro desse seu vídeo, né? Faça um checklist de tudo que você vai precisar. Se você tem uma coisa na edição, que depois eu vou mostrar para vocês, onde a gente faz quadro a quadro em um desenho, mesmo que seja um desenho tosco, como vai ficar aquele produto final, tá? Então isso traz a imaginação, traz a clareza de tudo que vai ser necessário para realizar aquela produção. Então, não é porque tem tal efeito que é fácil de fazer, é fácil de realizar. Eu espero que você tenha compreendido como funciona uma máscara no vídeo. Vamos depois aplicar mais desse efeito de máscara em produtos audiovisuais que eu vou trazer para você, como foi do efeito clone, ok? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, mande nesse WhatsApp aqui e envie o seu trabalhinho também para ele. Aguardo você nas nossas rodas de conversa, que acontecem toda segunda-feira, 11h30 da manhã e às 17 horas. Um grande abraço e tchau!